Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Ok, então estamos aqui no nosso Café com CRM para discutir um pouquinho sobre dengue, né? E tive aí a honra de compartilhar esse momento aqui com amigos extremamente experientes, né? Eu vou me apresentar um pouquinho, depois eu vou pedir para cada um se apresentar também para a gente poder entrar no tópico, tá? Então, meu nome é Bernardino, eu sou especialista em clínica médica e medicina intensiva e atualmente faço rotina na clínica médica do São Domingos, né? E UTI na UDI, né? E doutor Eudes? Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver vendo à noite, né? Meu nome é Eudes, eu sou médico infectologista, sou professor da universidade, da UFMA, do Campus Pinheiro e coordenador da infectologia e da CCH do Hospital São Domingos. Então, boa tarde, né? Meu nome é Francisco Vera, sou clínico geral, atuo há 20 anos no Hospital Socorrão 2 e há 10 anos lá no Hospital Servidor, na emergência e no setor de internação. Também professor da Universidade Selma, no curso de medicina. Muito bem. Bom, a dengue atualmente está bastante em voga, até mesmo por conta do número de casos que vem ocorrendo no país, né? Apesar de que parece que ainda não chegou ao pico aqui no Maranhão, é isso mesmo, Eudes? É isso mesmo, né? A gente tem um cenário de dengue assim, bastante preocupante em muitos estados do país, mas o Nordeste parece estar ainda sendo um pouco poupado, né? Essa epidemia atual, ela foi até prevista, alguns alertas foram lançados, a Fiocruz falou disso no meio do ano passado, alguns estatísticos também sobre a possibilidade de termos uma grande epidemia esse ano, né? O que assustou todo mundo foi que ela se antecipou na região sudeste. Em geral, o pico da região sudeste ia acontecer agora abril para maio, era o pico de dengue, né? E ele se antecipou bastante, a começar um número de casos muito grande já em dezembro, janeiro, fevereiro, alguns estados sofreram bastante, né? O que a gente está vendo agora de alguns estados, que eu acho que é importante a gente ver, é que, por exemplo, o Rio de Janeiro, agora no final de março, já encerrou o estado de emergência para aquilo, né? Começou ao declínio no número de casos, então eles sofreram ali uns 2 meses com uma quantidade muito grande de casos, né? Aqui no Nordeste, tem algumas estatísticas mostrando para gente que as coisas já começaram a acontecer, mas ainda está um pouco longe do platô, né, de casos no Nordeste. A dengue pega o ano todo, né? Aqui a gente no Brasil, né? A gente tem dengue o ano todo, porém no período de chuvas acaba tendo aí onde tem a maior proliferação aí do mosquito e a maior transmissão. Eu trouxe até um dado, queria mostrar aqui, que são 3 gráficos para a gente ter uma ideia de como que a gente está. Essa linha azul mais clara, né, são os números de casos de dengue, isso é no Brasil, essa estatística. Os números de casos de dengue no Brasil no ano passado. E essas barras azuis escuras são o número de casos atuais de dengue. Então você vê como superou muito, é uma quantidade, 350 mil. A gente está aí com quase 3 milhões de casos até o momento. Sendo que ano passado foi um ano muito intenso, considerado muito intenso, tiveram 1 milhão e pouco, né? E a gente está agora com 3 milhões e a gente ainda não tem os casos do Nordeste, porque a epidemia ainda está segurando aqui, ainda não se instalou aqui de fato. Você acha que o fato de em 2020, 2021 a gente ter tido o foco ali voltado para a pandemia de Covid, houve uma subidentificação e uma consequente subnotificação de dengue, mas continuou tendo bastante dengue, ou coincidentemente houveram poucos casos? Não, seguramente teve subnotificação. Nos 2 primeiros anos, principalmente nos 2 primeiros anos. Porque a parte dos sintomas são semelhantes, né? Isso. Então, seguramente teve subnotificação nesse período, né? Mas ainda assim,
são, assim, é um aumento muito importante. Ano passado as coisas parece que estavam bem mais normais, então a rotina de notificação parece que foi mais adequada para isso, né? Estávamos mais atentos para os casos de dengue, é a impressão que a gente tem. Então, a gente realmente, esse ano, o número de casos é um número muito expressivo. No próximo, a gente tem o do Maranhão. Então, o Maranhão também segue o mesmo padrão. A diferença... parecido o gráfico, né? O gráfico é muito parecido. A diferença é que o gráfico do Maranhão, do Brasil, ele começa um pouco logo nas primeiras semanas, já inicia, então antecipou, né? E aqui não, o nosso a gente está teoricamente dentro do que a gente espera ter, acontecer agora em março, abril, até no máximo maio, né? O pico do número de casos. E essa questão que o Bernardino falou a respeito da subnotificação é importante, porque em 2000, 2001 e começo de 2013 ninguém falava de outras doenças, né? A gente só falava de Covid. Então febre é Covid, dor do corpo é Covid. A diferença que tinha é que eu disse, eu tô sem sentir o cheiro das coisas. Então já não é dengue, é Covid. Né? E eu estava vendo que tiveram poucos trabalhos em relação a dengue e Covid, justamente para ver essa questão. Nas cidades que tinham um pico de dengue, antigamente a incidência era grande, mas que na época do Covid houve subnotificação não só no Brasil, mas em outros países. Uma coisa que talvez tenha impactado também é que durante o período da pandemia, né, 2020, 2021, a gente observou uma grande mudança comportamental da população, né, em estar dentro de casa. E um ponto interessante é que houve um aumento até na venda de materiais de construção e de coisas de casa, porque a população estava mais atenta com o seu bem-estar, né, doméstico. Visão, e aí, paralelamente, poxa, se eu estou mais tempo dentro de casa, estou mais tempo aqui cuidando das minhas coisas, cuidava ali se tinha uma plantinha lá com água parada, se a caixa d'água estava aberta, né? Então, o cuidado ao domicílio talvez tenha impactado também numa menor proliferação ali do Aedes aegypti, né? É uma observação interessante essa. Isso que tu está falando é uma coisa interessante, porque a dengue tem uma característica importante, acho que quando a gente estiver falando de sintomas, pode tocar nisso, é que para cada doente com dengue, a gente tem 3 a 4 assintomáticos. Então, 80% da infecção por dengue é assintomático. Então, imagina que você vai ter uma quantidade muito grande de pessoas virêmicas sem sintomas, ou seja, circulando por aí e, logicamente, aumentando a dispersão do vírus. Sim. E o fato de você estar confinado, isolado, faz com que as coisas fiquem, logicamente, mais restritas e o crescimento não seja exponencial, como a gente costuma ver. Perfeito. Então, isso é bem interessante. E uma característica do Aedes aegypti, que é de não fazer a sua refeição completa num único indivíduo, né? Então ele faz o quê? Ele pica e ele como ele é um mosquito de hábito diurno e urbano, né? Então ele pica, começa a puxar o sangue ali, a pessoa está se mexendo, porque está na ativa, então ela levanta, ela se mexe, ele sai dela, não terminou de fazer a refeição, ele vai procurar outra pessoa, daí ele procura, no mesmo ambiente, aquele mesmo mosquito é capaz de picar várias pessoas, transmitindo para vários indivíduos, né? Então, no que você está num ambiente confinado, menor circulação, não está num local com várias pessoas, então essa transmissão fica menor mesmo, menor. Né? É interessante isso. E, bom, se a gente pudesse, então, definir dengue, eu disse, como que você definiria essa doença pra gente em algumas palavras? Olha, essa é a pergunta. Eu sempre faço treinamento de arbovírus nesses períodos, e essa é uma das perguntas que a gente faz para poder manejar dengue. Você precisa saber o que é, né? Se é arbovírus e tal. É a primeira pergunta que você tem que responder. É sempre o que a gente leva mais tempo para responder, porque imagina que você vai ter um grupo de doenças, que ele pertence a um grupo de doenças, que as sintomatologias é muito inespecíficas. Febre, dor no corpo, fadiga,
dor retroarticular, dor de cabeça, às vezes náusea. Então, os sintomas são iguais a de qualquer outra virose, que é uma virose. É uma angústia minha na época da parasito, que eu estudava, eu estava parasito, ou mesmo na clínica médica, quando a gente vai estudar algumas doenças, né, infecto-contagiosas, os sintomas são sempre semelhantes, né? Aí você vê, puxa, antes de você ter a vivência clínica de atuar e cuidar do paciente, porque depois você começa a sentir, né? Você chega no paciente, você já sente assim, esse aí tá com cara de dengue, não, esse tá com cara de gripe, esse tá com cara de gastroenterite. Mas até você adquirir essa experiência, quando você tá lendo, é tudo igual, né? Náuseas, vômitos, talvez seja uma plenitude. Coisa, brincando aqui, essa situação que você falou, assim, que o Dr. Google não consiga diagnosticar fácil. Exatamente. Se você botar febre, dor no corpo, dor nos olhos, ele vai mandar uma lista de doenças. É verdade. Muitas. Exatamente. São muitas doenças. E mais ainda, essa questão de que 80% dos casos, se a gente tem 80% de casos assintomáticos, existe um leque ainda muito grande de pessoas que vai apresentar só um sintoma. Então é o cara que só tem febre, o cara que só tem dor lombar, o cara que só tem uma fadiga, uma disposição. Então você vai ter uma quantidade de gente oligossintomáticas que vai fazer com que os sinais e sintomas sejam muito inespecíficos e difíceis, na verdade, quase que impossível de você dizer só com os sintomas, essa é dengue. E quando você fala de dor, também é inespecífico. Né? A minha dor é uma, a tua é dor a outra. Talvez uma dor articular para mim seja uma coisa normal. Para ti, você chega na emergência gritando, desesperado. Até para você fazer essa diferença. Será que isso aqui é dengue ou é chikungunya? Que vai dar dor. Né? E aí, na definição, quando a gente olha, por exemplo, para eu poder saber o que existem as definições de vigilância, né? O que eu notifico, o que eu não notifico. Quando você lê as definições de vigilância, é impossível para qualquer médico lembrar das definições de vigilância. O que é que define um caso clínico de dengue? Você lendo já cansa. Paciente com não sei o que, são muitos critérios. Sim. Entendeu? Sim. Então você não pode, não é como, por exemplo, uma síndrome gripal, que todo mundo... O critério era muito fácil de vigilância. É presença de febre associado a 2 sintomas respiratórios. Ponto. Aí, febre com dor de garganta e coriza, febre... E tudo isso fecha o quadro clínico de síndrome gripal. Para dengue, são muitos critérios. Então, e como a gente tem essa questão de uma frequência muito alta de oligossintomáticos e de assintomáticos, se a gente for só olhar para aquilo, a gente vai perder a maior quantidade dos casos. Então, a gente... o que a gente recomenda assim, nesse período, que são os períodos em que acontecem, os períodos sazonais das doenças, e agora que a gente está vivendo uma epidemia. A gente precisa manter um alto nível de suspeição clínica. O tempo inteiro ligado, alerta pra gente que aquilo ali pode ser dengue. Né? Precisa estar alerta. A gente não vai esperar que... Até mesmo para podermos logo sinalizar a conduta básica e mais importante que a hidratação. Então, a gente não pode esperar que o cara tenha febre, dor no corpo, dor nas articulações, manchas na pele, cai a plaqueta, é dengue. Eu vou perder a maioria dos casos. Muito menos aguardar a sorologia, né? Muito menos aguardar a sorologia. Mas a gente pode dizer então que a dengue então entra dentro do quadro aí de viroses, né? Uma infecção viral causada aí por flavivírus, né? Que tem 4 tipos principais, né? E os 4 estão presentes no Brasil, né? O tipo 1, 2, 3 e 4. O tipo 2 é o que está mais associado a manifestações mais graves de dengue? O tipo 2 em todas as séries históricas e os estudos epidemiológicos mostram que o 2 é o que tem maior potencial de gravidade, né? De desenvolver, de fazer doença grave. Atualmente, a gente tem uma epidemia de 1 e 2, são os vírus mais identificados, né? Mas tem estados que já têm identificado os 3. No Maranhão, a gente já tem atualmente identificado os 4 sorotipos. Né? São 4. E aí isso, eu acho que a gente tem que lembrar também que é importante, né? Que algumas pessoas
costumam dizer assim, eu tô com dengue. Fala isso várias vezes. Agora eu tô com dengue. Então a pessoa pensa que ela já teve dengue, sei lá, 10 vezes, né? Uhum. Isso não é possível por conta da imunidade, que é uma imunidade, ou seja, duradoura. Vivenciou a dengue pelo tipo 1, ela está imune pelo tipo 1, né? Exato. Pode até ter um período aí de imunidade para os outros vírus também, logo após a infecção, né? Mas é transitória, né? Transitória. E depois volta a ficar vulnerável aos outros 3 e fica protegido somente por aquele. Por aquele de forma definitiva, né? É uma imunidade permanente contra o sorotipo que você se infectou e provisória contra todos os outros 3. Isso, ou seja, em média, 6 meses. A gente que está aqui no Brasil, que tem contato com os 4 vírus, né? A gente está vulnerável aí, pelo menos aí a 4 episódios de dengue, né? Eu dizia aquela história assim, que se você teve vírus hoje, teve a dengue agora, tipo 1, e aí vamos supor que você se contamine com o tipo 2. Né? Teoricamente, se você já teve uma vez, você vai ter o tipo 2, vai ser mais grave. E aí, levando em consideração que 80% é oligossintomático, o cara já vai pro tipo 2 pensando assim, eu nunca tive dengue e já tô aqui com a fase, com um vírus mais grave. Isso também é verdadeiro, né? Os estudos também já demonstraram que o segundo episódio a pessoa tem 15 a 20 vezes mais chance de complicar. O segundo episódio de dengue. A pergunta que se faz, e o terceiro? É pior, aí não tem estudo para dizer se o terceiro e o quarto episódio seriam piores, né? Nem dá para dizer se é igual, mas a gente imagina que seja igual, porque o problema é só a resposta imune mais precoce, mais rápida e mais intensa, né? Então, o segundo episódio tem a tendência de ser mais grave. Porque parece que existe uma correlação entre o complexo tanto de complemento quanto de anticorpos com o vírus, né? E essa reação na segunda infecção, né? Essa reação inflamatória aí seria maior, aumentando aí a chance de ter as alterações de permeabilidade, a perda de líquido para o terceiro espaço, e aí acontecer exatamente a preocupação maior aí, que é o choque pela dengue e os sinais mais graves, né? É isso aí. E então, arrematando ali o nosso conceito de definição, então temos essa infecção viral comandada por esses 4 principais tipos aí, esses 4 tipos, né, de flavivírus, né, tem tipo 1, 2, 3, 4, que estão todos presentes aqui no Maranhão, né, e no Brasil. Mas a dengue pega o mundo todo, grande parte do mundo, até países frios, né, só o tipo de mosquito que é um pouquinho diferente, né, tem um outro tipo de Aedes albopictus, né? E que é mais presente aí em ambientes frios, né? Agora, dentre os sintomas, né? Apesar da gente ter visto aí que são sintomas bem inespecíficos, né? Dentro das arboviroses, né? Mais comuns aí transmitidas pela Aedes aegypti, a gente tem aí a dengue, zika e chikungunya, né? E essas 3 viroses são com sintomas muito semelhantes, mas existem algumas peculiaridades de cada uma delas, né? Francisco, o que você já percebeu ali de mais marcante na dengue, assim, que chama mais atenção para você pensar mais? É claro que às vezes a gente vai tratar como arbovirose, né? Mas o que você acha que é mais marcante? Na dengue a gente pode pensar, a dor retroocular é comum em todas, né? Mas a dengue, ela tem uma suscetibilidade a causar um pouco mais, o paciente se queixa um pouco mais da dor retroocular. E o aparecimento das pontinhas vermelhas, né? As petequias, uma prova do laço para você fazer num paciente com suspeita de dengue, é uma coisa bem prevalente. Você vê a prova do laço sendo feita com frequência? Você acha que, por muito tempo aí a gente via aí nos prontos-socorros, né, sendo usado esse recurso aí como
ferramenta diagnóstica, né? Mas hoje em dia é necessário ainda continuar fazendo? Não é? Essa técnica, será que é aplicada adequadamente e permite a interpretação adequada? Qual é a tua opinião como infectologista, como especialista? Olha, primeiro que a gente não faz, né? Na vida real é muito... Difícil fazer. É difícil fazer. Não é comum. De estar sendo feito na rotina, né? Eu sei que agora, por exemplo, em situações de epidemia, aí os serviços se organizam para, olha, como a gente está em epidemia e a prova do laço entra lá, inclusive, em alguns critérios para definição de grupo, para eu tratar o doente, o serviço acaba se organizando para poder realizar na rotina. Porque toma um tempo, tem que ficar 5 minutos, imagina, o aparelho... Medir a pressão sistólica, diastólica, botar ali no ponto médio, né? O manguito, insuflar 5 minutos. Aí tem paciente que não aceita, né? Que não gosta, fica com dor. 5 minutos. 5 minutos. Do exame que vai ser feito nele. Então, 5 minutos você comprimindo o braço. Enfim, é incômodo, é difícil. Mas o que ele faz, né? A prova do laço. Quando a gente infla o manguito lá, na média da pressão entre a sistólica e a diastólica, eu estou acima da diastólica e abaixo da sistólica. Então, eu não permito o retorno venoso, mas eu permito o sangue arterial. Isso faz um aumento da pressão do capilar, né? Quando você tem fragilidade capilar, vai surgir petequia. Então, essa que é a função da prova do laço. É definir se eu tenho ali uma situação de fragilidade capilar e de extravasamento de plasma, que é, assim, a complicação da dengue, ela gira em torno toda de extravasamento de plasma. Então, a prova do laço, que é uma prova de sangramento induzido, ela vai indicar se há ou não algum tipo de fragilidade capilar. Existe uma discussão a respeito da evidência relacionada a isso. Então, tem até uma recente revisão falando sobre mesmo isso. Porque vai depender da fase, né, que estiver sendo aplicado, né? Às vezes, na fase inicial, na fase febril, talvez ainda não tenha as alterações na permeabilidade que a gente vai observar mais na fase crítica, né? Exato. Então, existe um questionamento com relação à evidência. A evidência não é muito forte para dizer assim, olha, realmente faz muita diferença eu fazer esse exame, né? Então, mas até o momento os guidelines recomendam que seja feito para todos, certo, né? E inclusive utiliza ele como um dos pontos de avaliação para eu classificar dentro dos 4 grupos de tratamento da dengue, né? Perfeito. Então continua sendo muito importante. Voltando às características, né? O Francisco comentou algumas diferenças, né? E que levam a gente a pensar mais na dengue do que as outras arboviroses, né? E chamam também a dengue aí, né? Tinha aquele apelido, né? De doença quebra-ossos, né? Não tem essa história, né? Então, a dor osteomuscular, né? É uma outra característica também bastante presente nos pacientes com dengue, mas é mais, digamos assim, a mialgia mais intensa, né? No paciente com dengue, né? É sim, uma das coisas que a gente fala, assim, quando a gente olha, porque o diagnóstico, quando a gente suspeita, não, assim, a gente fala que é suspeita de dengue, claro, porque o carro-chefe é a principal doença, com a letalidade considerável, mas o quadro sindrômico é de arbovirose, né? Sim. Doença transmitida por mosquito. Então, que aí tem dengue, zika, chikungunya, mas tem oropoche, maiaro, febre no Nilo. Todas essas coisas a gente tem no Brasil, né, atualmente. Então, mas as mais frequentes é dengue, zika e chikungunya. E uma coisa que faz a gente pesar, dizer assim, olha, pode ser que eu esteja diante da dengue. Uma das coisas é a febre, né? Em geral, zika ou é afebril ou com a febre mais baixa, em comparação com chikungunya e dengue, costumam cursar com febres mais altas. Tem aquele prurido corporal que o pessoal da zika reclama bastante, né? O prurido, o rash cutâneo, ele é mais frequente na zika do que na dengue e na chikungunya. Então, 90% dos pacientes com zika tem
tem rash. Parece que tem um Mas pouco só mais de conjuntivite também. Mas só 50% Zika, vai né? ter na dengue e na chikungunya. Então você vai ter muito mais prurido, né? Que vem um rash Aí chega pruriginoso. na chikungunya, o pessoal já reclama daquela dor articular intensa, tipo E- uma artrite, né? E essa Faz queixa... uma artrite mesmo, Faz né? artrite Faz reativa, edema, faz... Limitação, Pós, né? né? O pessoal que já teve chikungunya até 1 ano, 2 anos, o pessoal tá lá acompanhando Se até com um queixando. reumatologista por causa dessa dor articular. Na dengue, você pergunta se onde dói, o paciente tem dificuldade de dizer para ti o local, assim. Ele diz dói tudo, né? Dói aqui, dói ali. O da chikungunya, ele vai dizer qual é a articulação que tá doendo. Ele vai dizer, ó, é essa e essa. Porque realmente a marca da chikungunya é a artrite, né? É uma dor articular muito grande com artrite. Sinais inflamatórios, né? Edema da articulação. Edema, limitação funcional, dor, calor. Então, tem algumas pistas, né, clínicas que fazem você pensar, olha, eu estou diante de dengue, zika ou chikungunya, mas a gente vai precisar lançar a mão de exame para eu poder dizer com segurança o que é, né? Ou o que foi. É verdade. Eu costumo, na minha abordagem aos pacientes, sempre exemplificar para eles os sintomas esperados. Eu pego e falo para eles assim, olha, o teu quadro é sugestivo de uma arbovirose, né? Então, os sintomas, eu vou comentar a maior parte dos sintomas, alguns você já comentou que tem, outros talvez ainda apareçam, né? E vou falando de cima para baixo, mas é muito interessante que os pacientes, eles têm quase todos esses sintomas, né? Que é a cefaleia, dor retroorbitária, boca seca pela desidratação, né? Náuseas, vômitos, plenitude, né? Que é essa sensação de tá satisfeito, não quer comer, um pouquinho que come já está cheio. Pode ter a dor abdominal, que inclusive é um dos sinais de alerta na dengue, né? Que a gente tem que ter atenção. A dor abdominal, dor muscular geral aqui atrás, na região lombar, dor, aquela sensação de que foi na academia, malhou bastante, está tudo dolorido, né? Febre, calafrios, né? Aí eu observo muito assim o eritema e o prurido já do meio para o final ali do processo, né? Não é tão comum na fase inicial, né? E aí comento isso, assim, o paciente ele já fica meio que preparado, senão ele se confunde, não, estou com dor de cabeça agora, dor de cabeça, náusea e vômito, depois começa a dor na barriga, ele já acha que é um outro problema que está acontecendo e tudo tal. E aí, dentro da Zika, eu vejo que tem uma associação maior ali com conjuntivite, né? E a preocupação com problemas neurológicos também, né? A posteriori, principalmente se estiver acometendo gestantes, né? Agora, já o chikungunya tem essa característica da dor articular mais duradoura, né? E a dengue da cefaleia intensa e a dor muscular muito intensa, mas na fase mais aguda, né? Essa é a minha percepção do dia a dia, né? E é isso mesmo, né? A Zika, como tu falaste, a maior preocupação, porque ela é uma doença com uma mortalidade e letalidade menor. Mas o problema que a gente tem é o problema relacionado à gestante, da transmissão disso para o feto por conta do potencial que ela tem de fazer microcefalia, né? Então, essa que é a maior preocupação quando a gente tem surtos ou epidemias de Zika. E a Zika tem uma coisa interessante, que ela é possível você transmitir ela por via sexual. Então, eu me recordo na época, eu acho que foi em 2015, né? Que a gente teve o surto de Zika aqui no Brasil. Acho que foi 15. E que foram começados a publicar vários casos, inclusive foi na época que saiu a demonstração, a relação causal, né, da Zika fazendo microcefalia num feto de uma estrangeira que veio para o Brasil, pegou no Rio Grande do Norte, engravidou, a criança desenvolveu microcefalia, ela voltou para o país dela, não me lembro qual era, e aí lá ela fez a interrupção da gestação e cedeu o filho para estudos. E aí foi demonstrado que tinha
realmente o vírus ele faz a lesão neurológica, né? E um caso interessante na época foi que uma moça se infectou e ela não tinha estado em local que estava tendo transmissão, que não tinha o vírus. E o que ela teve foi que, não lembro se era namorado, era marido, mas o parceiro dela tinha viajado recentemente, pegou Zika no local, voltou e passou por via sexual para ela. Já tem o período de incubação. No período de incubação, né, que aí varia de 3 a 14 dias, né, depois da contaminação, o paciente ele já está transmitindo? Já está transmitindo. Caso seja picado. Já está transmitido, desde o momento... Não está com sintomas. Vamos ter alguns pacientes, a grande parte dos pacientes, oligossintomáticos, assintomáticos, né? Mas nesse período de incubação ele está ainda assintomático e já está transmitindo para outros... E já está transmitindo. Outros indivíduos próximos dele, né? Onde tem viremia, você já está transmitindo. E já a dengue, que também o vírus pode afetar ali a gestação, mas a preocupação maior parece que é no primeiro trimestre, né? Perdas de aumento da incidência de aborto, é isso mesmo? Isso é uma realidade, uma regra, na verdade, para qualquer doença infecciosa, né? Então, infecções em gestantes, especialmente no primeiro trimestre, aumenta o risco de parto prematuro, de aborto, né, de complicações na gestação. Aí a dengue ela vai seguir essa mesma regra. Alguma recomendação diferente da recomendação habitual para o não gestante, no caso de cuidados com relação ao manejo da dengue? Por exemplo, essa paciente que é gestante, né, e que acabou se contaminando e está ali começando com sintomas. Algum cuidado especial deve ser estabelecido? Essa paciente, por ser gestante, teria que estar internada ou não? As estratégias seriam exatamente as mesmas? Vamos estabelecer hidratação, foco ali em alívio dos sintomas, evitar o anti-inflamatório e, no caso de sinais de alerta, interna, ou, por ser gestante, já seria sugerido a internação? Aí a gente pega o gancho assim da divisão dos grupos, que eu acho que isso é importante, né? O fluxograma do Ministério da Saúde é um fluxograma bem fácil de ser executado, que lá ele descreve tudo que você precisa perguntar, quais são os sinais de alarme, os sinais de gravidade, quais as comorbidades. Mas a gente consegue dividir claramente, primeiro, em 2 grandes grupos. O grupo do que eu vou tratar dentro do hospital e o grupo que eu considero que é ambulatorial, certo? O grupo do hospital é aqueles pacientes que têm ou algum sinal de alarme ou sinal de gravidade. Daqui a pouco a gente pode falar sobre isso. E aí eu vou dividir ele em 2 outros grupos, que é grupo C e grupo D. Os grupos ambulatoriais, que é o grupo A e o grupo B, são grupos em que em que não tem nenhum sinal de alarme ou nenhum de gravidade. E aí eu entro que a primeira pergunta tem sinais de alarme ou gravidade? Se tem, eu já jogo ele para dentro do hospital para eu triar, se eu saber se ele é grupo C ou grupo D, para saber o quanto de volume, qual que é a reposição que eu faço para ele. Não tem, eu caio para uma outra pergunta, que é se a pessoa tem condições pré-existentes ou risco social. E aí, dentro das condições pré-existentes, são as comorbidades. Então, pacientes com doenças crônicas, cardiopatia, hepatopatia, câncer. E essas duas aí, gestantes, imunossuprimidos. E a hepatopatia acabam desenvolvendo aí um desafio grande, né, no manejo, porque como hidratar bem esses pacientes. O intensivista sabe muito disso, a dificuldade, né? Que vocês têm lá. Então, quando você olha para isso, aí, se o paciente tem ou uma condição pré-existente, né, que é uma dessas comorbidades, gestante, idade maior do que 65 anos ou menor do que 2 anos, esse paciente eu já chamo ele de grupo B, não é nem o grupo A, ou seja, ele está tudo bem com ele, não tem nenhum sinal de alarme e nem de gravidade, mas eu tenho alguma condição pré-existente ou um risco social. Eu chamo ele de grupo B. O que é o grupo B?
é o cara que eu vou hidratar ele supervisionado. Eu boto ele na cadeira ali em observação, testo hidratação oral, peço um hemograma para ver se está tudo bem e ele passa a se acompanhar diariamente. Volta todo dia para eu ver como você está e fazer um novo hemograma. Se ele não tem nada disso, nenhuma condição social, nenhum risco social e nenhuma condição pré-existente, aí ele é grupo A. É aquele cara que eu vou, que é o puramente ambulatorial, né? Você senta e diz para ele, olha, você vai para casa, não precisa fazer exame, faz a hidratação e aí você diz para ele quando que ele tem que voltar. Eu preciso rever você aqui. Se apresentar algum sinal de alarme ou gravidade, na melhora da febre ou no 5º dia dos sintomas. Então a gente precisa dizer isso para ele. São informações que eu preciso dar para ele saber. Não, então eu tenho que voltar, eu tenho que ficar atento a novos sinais, dor na barriga, vômitos, sensação de desmaio, pressão baixa. Mas eu também tenho que voltar aqui na hora que a febre baixar ou no 5º dia do início dos sintomas. Né? Então é importante. E nessa recomendação, que aí eu acho que a gente precisa focar, assim, isso precisa estar muito bem definido na cabeça de todo mundo. Não é que você precise se hidratar muito, mas você precisa se hidratar com uma meta bem estabelecida. E a meta de hidratação é 60 ml por quilo. Isso tem que estar na nossa prescrição. Ah, quanto você pesa? Eu peso 60 quilos. E tentar fazer, por mais que pra gente seja o dia a dia, né? Tentar fazer esse cálculozinho e dar mais mastigado pro paciente, né? Porque a gente tem uma grande variação de perfil socioeconômico, intelectual e idoso, né? de cognição do paciente. Né? Então, né, na hora de você deixar mais mastigadinho, né? Você tem esse hábito, Francisco, de me hidratar? Não, de orientar direitinho vou até tomar minha água aqui, o paciente quanto a isso. Assim, como os Qual fatores são bem... que você costuma tomar aí para deixar ele bem orientadinho como quanto a os isso? sintomas são bem vagos, né? Vamos dizer vagos porque qualquer coisa pode ser dengue, né? Febre, dor, pode ser qualquer virose. Então, assim, todo paciente que entra com esses sintomas, hidratação é o mais importante para você. Então, você tem uma meta para hidratar de acordo com o seu peso. Se você não conseguir beber a água, tome um suco, tome uma água de coco, tome um chá, mas de alguma forma você tem que hidratar. Porque é a fase mais importante para você, essa questão da hidratação. Agora, eu estava pensando aqui. A gente está aqui em São Luís, na capital, estamos na emergência e temos uma retaguarda. A gente está acostumado a tratar o paciente com dengue, nosso suspeito, e pedir logo aquele hemograma que sai rápido. Mas se for um médico de família, que está lá no Santa Amaro, em Barreirinhas, que ele tem uma cidade ainda com uma... Eu digo Barreirinhas porque já é difícil Barreirinhas, mas tem cidades piores. Vamos supor Belágua, suponhamos aqui. E que ele vai atender esses pacientes, ele vai ter gestante para atender, vai ter idoso com comorbidade. O que ele pode fazer para poder não perder paciente? Ele vai tratar todo mundo com fase B, já orientando para tentar diminuir, ou ele vai ter que transferir os pacientes? Então, o que o médico de família pode atuar nessa parte? Olha, o grupo A é aquele que a gente não tem... Está tudo bem com ele e ele não tem nenhuma daqueles fatores sociais e nenhuma comorbidade. Então, esse paciente, ele não precisa voltar para eu ficar vendo todos os dias e nem fazer exames. Ele não precisa de exames. Então, é a meta da hidratação para ele. É 60 quilos, então 6 vezes 6... 3,5 litros para ele. Ele tem que sair daí sabendo que ele tem que bater aquela meta. Só ele sai achando que bebe bastante. E às vezes, assim, no dia a dia, você bebe lá um litro. E você acha que bebeu muito? 700 ml de água no dia. E aí você falou, agora é pra beber bastante, né? Já aumentei mais 100 ml. Vou beber. Não, eu aumentei mais 1 litro. Eu tomo uns 3 litros por dia. Se você disser beba muito líquido, eu vou aumentar mais 1, tomar 4 e achar que estou fazendo muito. Mas para mim são 6 por dia. Então, porque eu peso 100 quilos. Então, tem que especificar o volume. Eu acho que a meta, isso é muito importante, que a pessoa não sabe. Entendeu? Ela não sabe. Ela acha que ela tem que beber muito, mas ela não sabe o quão muito. Então, eu acho que isso é importante. 4,5 litros, 6 litros, 5 litros. Tem que falar o número, né? Até para ela poder se planejar no decorrer do dia. De manhã você vai beber aqui, 1,5 litro. À tarde você vai beber 2 litros.
à noite você vai beber mais 1,5 litro. Se organize nesse sentido. É isso. Né? Então, o que a gente, nessa situação, que eu acho que são situações bem difíceis de lidar, a maior dificuldade que ele vai ter são com esses pacientes que são do grupo B, que precisa do hemograma. Essa que vai ser a dificuldade que ele vai ter. Porque aí eu preciso avaliar ele todo dia e eu preciso de um hemograma para ele. Então, a dificuldade que a medicina de família e comunidade vai ter é de o município ter uma rotina, um fluxo, em que eu possa garantir o hemograma dele. Para eu saber se ele está ou não hemoconcentrado, se tem alguma alteração muito importante. Isso que eu acho que é o difícil, mas é o que o município precisa se organizar. Por quê? Uma cadeira no posto de saúde com soro de hidratação oral é muito mais fácil de você organizar. Por quê? Esses do grupo B, eu hidrato ele supervisionado, até para eu ver se ele vai tolerar a hidratação oral. Porque se eu tô dando para ele... Importantíssimo, porque um dos sintomas é náuseas, vômitos. Se eu tô dando para ele não tá tolerando oral, esse paciente não dá para eu mandar ele para casa. Então, você vai acabar, eu tenho que te encaminhar, porque você não tá tolerando. Então, você não vai conseguir fazer os 4 litros, você tem que fazer em 24 horas, se agora eu tô te dando 500 ml, você não tá tolerando. Então, você vai ter que ser hidratado na veia e vai para uma unidade de internação, né? Exatamente. Então, eu acho que a maior dificuldade vai ser essa. É essa para quem faz medicina de família e comunidade, porque eu preciso ter um hemograma nos pacientes do grupo B. E no hemograma, ele vai prestar atenção se o paciente tem uma leucopenia, né? Baseado na queda também do neutrófilo, e uma plaquetopenia. E o ponto-chave ali tendo um hemograma, uma hemoglobina estável. Né? Observar ali se não vai estar tendo a hemoconcentração. E é engraçado que é isso que a gente tem que esclarecer o paciente. Porque às vezes ele acha lá que está com a hemoglobina lá de 14, 15, que bacana, tá boa, né? E na verdade ele está lá mais hemoconcentrado. Às vezes a hemoglobina dele era mais baixa e diante da desidratação, da perda de líquido ali, ele aumenta a hemoglobina, aumenta o hematócrito, e é esse o ponto, né, eu disse que a gente tem que dar atenção, né, porque esse que é o sinal de alerta, a hemoconcentração, né, subiu 2 pontos, é isso? Olha, eu acho que essa talvez seja uma das mensagens mais importantes que a gente tem para dar, né, aqui nessa nossa discussão, é que quem lida com dengue está muito habituado a ouvir as preocupações relacionadas às plaquetas. Então, você que lida com doente crítico, certamente está muito habituado a ouvir isso. Às vezes você está lá preocupado. A família está super preocupada porque o paciente está. Caíram para a família às vezes chega lá para mim e fala: poxa, doutor Bernardino, estou muito preocupado, já está com. Ontem estava normal, estavam normais as plaquetas, hoje está com 145 mil. Eu falei: fica tranquila, vai cair para 50. Eu falo já assim, eu falo assim: vai cair para 50. Daí já. Como assim, doutor? E a gente nem vai transfundir. Fique tranquilo. Né? Isso faz parte da evolução. Agora a gente vai estar atento à sua hidratação. Eu quero que a sua hemoglobina caia também, que é sinal de que você está sendo bem hidratado, está hemodiluindo. Mas as pessoas que não lidam no dia a dia com o paciente dengoso aí, né? Ou então ou os leigos, eles têm muita atenção às plaquetas e aos leucócitos, mas que, na verdade, não refletem a maior gravidade e preocupação para a gente, né? Sem dúvida nenhuma. Então, isso é muito por conta das nomenclaturas que foram utilizadas anteriormente, que chamavam-se dengue hemorrágica. Então, tinha critérios de febre hemorrágica da dengue. Por que isso deixou de ser utilizado? É um termo que a gente legal. não... Você podia até comentar um pouquinho sobre isso, né? Então, essa classificação não é mais não existe classificação atual, né? Desde 2016, que, na verdade, em 2014 a OMS mudou e o Brasil mudou em 2016. A nomenclatura de febre hemorrágica do dengue ou de dengue hemorrágica já não existe mais. Então, é considerado dengue e você classifica naqueles grupos. É um dengue grupo A, um dengue grupo B, dengue grupo C ou dengue D, que é a dengue grave. Dengue sem sinais de alerta, né? Com sinais de alerta. Ou com sinais de gravidade. Ou dengue grave. Né? Então, isso... Mas por que isso mudou?
Tem um trabalho interessante de estudo de necrópsias do Rio de Janeiro, que ele fez o levantamento dos pacientes que foram a óbito por dengue. Só 30% tinha hemorragia. Uhum. Então, a hemorragia é um problema, mas não é o maior problema na dengue. Então, plaqueta pode ser um problema? Pode, mas não é o maior problema na dengue. Quando a gente está olhando o hemograma da dengue, essa mensagem precisa estar marcada. Hematócrito é mais importante do que plaqueta. Muito mais importante, porque é isso que acontece. Às vezes o paciente está chocado, gravíssimo, você está preocupado com a acidose, a pressão que não melhora, não sei o quê, e a pessoa está angustiada, o familiar, porque a plaqueta está 80 mil plaquetas. Entendeu? Não vai fazer nada. Exatamente. Ou então, a plaqueta está até normal, mas o hematócrito está 50 e tanto. Então, tem uma hemoconcentração muito importante. Sim. E aí a pessoa, já que a plaqueta está boa, está tudo bem. Não. Eu preciso primeiramente olhar para o hematócrito. Sim. Então, se eu tenho em homens hematócrito maior do que 50 ou mulheres hematócrito maior do que 45, isso é hemoconcentração. Então, isso é sinal de gravidade. Então, o que é importante? O que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar primeiro para o hematócrito. Então, homens com hematócrito acima de 50, isso é hemoconcentração. Mulheres com hematócrito acima de 45 é hemoconcentração. Então, se tu tem esses valores absolutos, já é um sinal de hemoconcentração, isso é um sinal de alarme. Esse paciente vai internar, fazer hidratação mais vigorosa endovenosa na veia, para eu poder monitorar melhor ele. E outra coisa também é o paciente que piora o hematócrito. Então, chega uma paciente que você atende num dia, tá tudo bem, o hematócrito tá 41, ele volta no dia seguinte, o hematócrito tá 44. Então, houve um aumento do hematócrito, ou seja, ali tem um sinal de hemoconcentração, de extravasamento vascular, desidratação. Você vai ter que considerar isso também como um sinal de alarme. Dos sinais de alarme, já falando sobre isso, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que tem coisas que são sinais de alarme, porque sinal de gravidade é muito óbvio. Você lê lá o protocolo, você vai ver sinais de gravidade. Cianose, tempo de enchimento capilar maior do que 2 segundos. Sangramento grave. Sinal de gravidade você não precisa nem decorar. Você olha o paciente, você vê o paciente, ele está grave se tivesse qualquer coisa, inclusive dengue. Agora, o sinal de alarme, não. Porque você tem que lembrar que dor abdominal persistente vômitos persistentes lipotímia então o paciente que tem pré-síncopes ou síncopes, né, sensação de desmaio, é sinal de alarme. Hipotensão postural é sinal de alarme. Exatamente. E aumento de hematócrito. É sinal de alarme. Manifestações hemorrágicas também, né? Outras manifestações, né? Isso. Tá. Então, eu acho que é importante a gente desmistificar a questão do hemograma, né? Porque é o que todo mundo se preocupa. Plaqueta, e na verdade eu tenho que olhar primeiro para o hematócrito. Você vai ver que plaqueta não entra em sinal de gravidade nem de alarme. Você só vai internar um paciente por conta de plaqueta se ela estiver abaixo de 30 mil, ou se ela estiver abaixo de 50 mil e o paciente faz uso de um anticoagulante oral. Aí eu preciso internar esse paciente, mas mais do que isso eu não preciso. Observar, né? Observar. Não vai transfundir ele, né? Não transfundir plaquetas, né? A gente vê uma ansiedade muito grande, né? Tá 60 mil, 50 mil, não vai. Eu costumo brincar com assim, se você cair da maca, quebrar a perna, a gente tiver que fazer uma cirurgia de urgência, aí eu vou ter que transfundir a plaqueta, não tem jeito. Né? Então tome cuidado para não cair da maca. E é por isso que você tá internando. Porque eu não quero que você caia. É isso aí. Porque com 50 mil plaquetas eu vou ter que te transfundir pra gente fazer. Caso contrário, a gente vai observar que as plaquetas vão subir. Claro que a gente tem que ter uma atenção, porque tem aqueles pacientes que vão ter as predisposições a outros sangramentos, né? Então ele já tem uma úlcera
uma úlcera péptica, que já estava ali com algum grau de sangramento já prévio. Exatamente, já tinha alguma outra complicação que predispunha ele ao sangramento, fazia uso aí de medicações anticoagulantes e tinha alguma outra complicação, uma adenomiose, né, e tudo tal. E ainda, por cima, pegou dengue. E aí, tudo bem, esse paciente terá a chance aí de ter eventos hemorrágicos maiores, né? E a gente vai ter uma atenção maior. Mas não é o mais frequente, como a gente já falou, né? Bom, a gente pode dizer, então, que a gente até esse momento aqui do nosso bate-papo, a gente falou sobre a definição, falamos sobre os sintomas principais da dengue aí, né? Das arboviroses, inclusive caracterizamos um pouquinho os pontos que chamam mais atenção para dengue, zika e chikungunya, apesar que o manejo vai ser muito semelhante, né? Falamos ainda sobre os sinais de alerta, né? Os sinais de alerta que vão estar nos preocupando e gerando uma maior atenção com esses pacientes, né? O Eudes acabou de listar para a gente. E um ponto que a gente podia discutir agora chegou esse paciente aí no pronto-socorro, eu tenho no pronto-socorro ou na unidade de internação, ou mesmo no seu consultório, você fez essa percepção aí através da anamnese, do exame físico, né? E exames complementares, que muitas vezes o paciente está ansioso, né? Além de saber lá o seu hemograma, as suas plaquetas ou leucócitos, porque na fase inicial, geralmente ainda, tirando o hematócrito, mas os leucócitos e as plaquetas ainda não sofreram um grande impacto, muitas vezes, nessa fase inicial. Quais outros exames a gente pode estar pedindo para esses pacientes, né? Dentro da investigação diagnóstica e classificação desses pacientes, e em que momento que eles vão estar mostrando aí resultados esperados para nos auxiliar no diagnóstico, né? Porque o paciente, o familiar estão muito ansiosos pelos exames. Eu quero saber mesmo, eu não quero só a sua opinião, doutor. Eu quero saber ali se tem mesmo dengue ou não. O Francisco tem uma dica muito boa do hemograma aqui, né? Que é para quem está lidando com um paciente com dengue, você estava falando aí para ele. Isso. A gente discutiu aqui que o hemograma, você vai pegar, o colega que está no plantão, ele só tem um hemograma, né? Para diagnóstico diferencial desse paciente com sintomas de dengue ou de outra arbovirose ou qualquer outra doença causada por vírus, inclusive leptospirose, você pode colocar o leucócito e a plaqueta, eu vou usar para diagnóstico diferencial. Então, febre com plaqueta baixa, eu posso ter como leptospirose um diagnóstico diferencial. E para gravidade, eu vou usar o hematócrito. Então, para paciente com hematócrito um pouco mais aumentado, pensar naquele paciente que desidratou, que eu vou ter que intervir melhor, né, nessa questão para ele. É isso aí. Porque o leucócito, lá em geral, vem com leucopenia. Então, se eu tenho uma suspeita de arbovirus, mas o paciente vem com uma leucocitose, isso não é habitual. Apesar da gente saber que pode acontecer, especialmente no primeiro dia, que a primeira reação é de produção de neutrófilos mesmo, você pode aumentar um pouquinho e ter uma discreta leucocitose. Mas isso é não habitual para as arboviroses, né? Então, o habitual é você ver uma leucopenia. Você olha para o leucócito, se tiver aumentado, você tem que olha, será que isso aqui é outra coisa, é uma doença bacteriana? Será que não é uma leptospirose? Que também é uma doença que acontece no mesmo período, que é o período chuvoso, e que também cursa com mialgia, febre, com plaquetopenia. E para aquele colega que está no interior, ele tem que observar isso, ele também pode pegar. Isso já é uma coisa que é dica prática, né, de quem está vivendo aquilo ali no dia a dia. O paciente chegou, você avaliou o paciente, acha que é dengue. Acho que é dengue. Tá com o cara, né? Quantos dias o raio-x e o ultrassom, o ultrassom de abdômen e o raio-x, vão agregar alguma informação? Vão agregar quando eu estou buscando complicação. As complicações da dengue... Os sintomas atípicos também, né? As complicações da dengue, elas estão relacionadas a extravasamento vascular. Então, você perde líquido para o terceiro espaço. E essa perda do líquido do terceiro espaço, ela vai para algum canto.
Então, o raio-x de tórax ela vai servir para ver se ele não fez um derrame pleural, que é um sinal ali como um sinal de alerta, de alarme, né? exatamente, da dengue, grupo C por conta disso, ou fez uma CIT, Então, ou uma hepatomegalia, que também é sinal de alarme. Perfeito. Então, o raio-x e o ultrassom, eles vão me ajudar na busca para as complicações da dengue. E lógico, quando eu estiver nas situações em que eu estou buscando os diagnósticos diferenciais. Sim, Eu sim. posso ter, eu vi como o paciente chegar com uma dor abdominal, ter uma colecistite numa ultrassom, mas na verdade ela ser reativa a um quadro de dengue. Muito frequente, muito frequente. E muitas vezes a gente vê aí essa ultrassonografia pedida e esquece de buscar o sinal de alerta, né? Porque você tem que investigar ali, poxa, tá ali com um ascite, esse paciente tem que internar, esse paciente tá extravasando, tem derrame pleural, então eu tô pedindo aquele raio-x, não, né, às vezes na história clínica é clássico de arbovirose, mas aquele raio-x vai estar te passando uma informação, tem derrame pleural, né? Tem ali no ultrassom o ascite, né? E ter essa experiência aí que o Francisco comentou muito bem, que é muito frequente a inflamaçãozinha ali da vesícula, a gente flagrar isso, mas só reativo. Espera passar dengue, desaparece aquilo e fica normal, não tem que operar nem nada. Se você chegar com um paciente na emergência e você fizer aqui, vou fazer o pacote de exame, não sei o que é, vou pedir o pacote. Aí eu peço uma ultrassom de abdômen e vem uma colecistite. Aí não vou internar aqui com colecistite. Aí entra com antibiótico pra ele, mas o cara tem uma dengue. Ou então eu peço um raio-x, aí vem com derrame pleural e o cara é um idoso hipertenso cardiopata. Opa, tá com derrame pleural, vou fazer Lasix pra ele. Aí o cara tá com dengue, já tá com perda, com extravasamento, eu termino de arrebentar. Piorar o quadro dele. Então a gente viu aí mais 2 exames que vão estar no dia a dia ali do emergencista, do médico lá da unidade de internação, né, que vai estar pegando aí esse paciente na fase inicial ali de manejo para auxiliar, né, nessa estratificação, né, da gravidade. E quanto a definição diagnóstica, porque os pacientes e a família chegam muito ansiosos por isso, né? Bom, mas é dengue ou não é? E a tal da sorologia? Vai fazer né? quando? E a pesquisa do vírus, né? E existe algum outro recurso para identificar e em que momento que melhor se encaixa cada um dos... Adianta eu pedir retroativamente o NS1, né? Ou logo no início a sorologia? O que você nos aconselha, Edson? Olha, em termos de resposta em um pronto-socorro, a gente só tem resposta para dengue e até o 5º dia do início dos sintomas. É por isso que o infectologista é um pouco esquizofrênico com a data do início dos sintomas. Quando que começou? Aí ele vai dizer assim, acho que foi. Não, acho não. Eu quero saber que dia foi, entendeu? Exatamente. Até a hora, se possível. Então, eu costumo sempre perguntar assim, eu pergunto pro paciente, que dia começou assim? Doutor, começou acho que sexta-feira. Deu sexta-feira. Então tá. Quinta-feira você tava normal? É isso aí. Daí ele fala, não. Quinta-feira eu não tava com febre ainda, mas eu tava com o Covid. Tá, então quinta-feira eu já tava... Quarta-feira você tava normal, de boa. Não, quarta-feira eu já tava com... Aí você vai resgatando até... Então, isso é importante, porque a única que eu tenho um exame que é rápido para eu dar o diagnóstico é a dengue e tem que ser até o 5º dia do início dos sintomas, que é a pesquisa de NS1. O que é o NS1? NS1 é uma proteína, é uma proteína viral, que ela é inclusive responsável na fisiopatogênese da doença, né? Então, o teste, ele é um teste inclusive rápido, você faz em 1 hora para sair o resultado. Ou seja, podemos dizer que a gente está detectando ali uma proteína que foi produzida a partir daí do vírus, né? A gente tem um diagnóstico de confirmação, de dengue. Alta especificidade.
apesar da baixa sensibilidade, né? Ele tem uma baixa sensibilidade, né? Tem, até que varia de acordo com os dias, né, dos sintomas, mas até no máximo de 80% de sensibilidade, e se for reinfecção cai para 60%. Isso, Então um exame positivo me ajuda muito eu dizer que foi dengue ou que é dengue, mas um negativo não vai me dizer que não é. E vai nos ajudar muito no comecinho, né? Exatamente. Então o NS1 no comecinho, né? Isso. Mas é importante aí esse alerta de que aquele paciente, às vezes eu pego aquele paciente com um diagnóstico clínico clássico, né? E que, não, mas não é dengue, doutor. E o que é que ele tem? Porque a pesquisa de dengue veio negativa, né? No caso do NS1. Veio negativa, então não é. Eu falei, não, peraí. O quadro clínico dele é clássico, né? Exato. Então, o fato do NS1 ter vindo negativo não exclui. Não exclui. A gente vai depois, pode, até para diminuir a ansiedade, pode ser que depois a gente peça a sorologia, né? Para fazer uma confirmação a posteriori. Não adianta pedir agora, tem 3 dias de sintomas, tem 4 dias de sintomas, eu vou continuar na dúvida se a sorologia vier negativa, né? A partir de quando que você recomenda aí a sorologia? Aí, sorologia... IgM, GG, para dengue? Para cada uma das 3 principais, tem uma data de melhor rendimento do exame. Eu acho que isso é importante porque o que acontece? Às vezes o cara está no 3º, às vezes 5º dia de doença, e o cara lá taca o GG, pede GG e IgM para dengue. Aí vem negativo. Então, uma quantidade importante de pedidos de avaliação da infectologia é isso. São pacientes que têm quadro clínico clássico de arbovirose, com tudo, com hemograma, com rache. E aí pediram no 5º dia um GG e IgM para dengue, não é. Então, eu não sei o que é, porque o exame, não é dengue. Não, na verdade, ainda continua sendo dengue, mas eu pedi em tempo... é o exame que não é dengue, né? É o exame que não é dengue, né? Exatamente isso, é o exame que não é dengue. Então, e para cada uma tem um dia. Então, por exemplo, dengue a partir do 6º dia, zika a partir do 7º, chikungunya a partir do 8º. Então, como a gente vive em geral, a gente tem sempre uma ou duas, uma está causando mais, mas sempre tem a outra que também está tendo a transmissão, o ideal é eu pedir para as 3. E aí eu não vou pedir no 6º dia para dengue, no 7º, o que a gente fez, acordou aqui no Maranhão, inclusive. Pede a partir do 8º dia para as 3. A partir do 8º você pede para as 3. Então, sorologia, em geral, ele é um exame para diagnóstico retroativo. Isso. Você vai pedir na 2ª semana de doença, se o paciente tinha que ter feito em doença... geral, o paciente já está na fase de recuperação, né? Se o paciente tinha que ter feito doença grave, ele está grave, então, se não, ele já passou, está tudo bem com ele, está em casa, então é um diagnóstico retrospectivo, é olhando para trás, né? Então, a sorologia, ela é muito útil, mas a gente precisa pedir em tempo oportuno, e o que a gente acordou aqui, olha, vamos pedir a partir do 8º dia para todas, porque fica mais fácil da pessoa organizar na cabeça o que ela tem que pedir. É claro que isso não é amarrado. Por exemplo, você está com um paciente que internou, você colhe a história, ele está no, 3º dia e está gravíssimo. Eu posso pedir os 3. NS1, pedir a sorologia e pedir ainda mais a biologia molecular. Que aí é uma coisa que eu acho que a pandemia trouxe, de ter melhorado muito os instrumentos de biologia molecular, que é o PCR, para pesquisa do vírus. Detectar Isso. Em regra geral, eu peço na 1ª semana de doença, até o 7º ou 8º dia, o PCR. Mas eu deixo isso restrito a doentes internados, para eu pedir. Tá? O LACEN, inclusive, faz isso. Tá? É só mandar. Tá no 8º dia. Isso que eu ia te perguntar, assim, o que eu tenho hoje na rede no LACEN, pública para um paciente com dengue? No LACEN, o médico solicitar. No LACEN tem biologia molecular na 1ª semana de doença, mas é restrito para aqueles que internam por dengue. E as sorologias a partir do 8º dia. E na rede particular eu tenho o NS1. Aí tem o NS1. Na rede particular tem também um laboratório que tem a pesquisa de arbovírus no sangue, que também faz. Legal. Tá? Então também a gente tem disponível aí, mas não é coberto pelos planos. E o colega, para ele solicitar esse NS1, ele vai solicitar como é que ele vai preencher ali? Aí, o NS1 é um exame comum, então é só pedir pesquisa de teste rápido para dengue ou pesquisa de NS1 para dengue. Então a gente podia dizer que definimos dengue, falamos sobre os sinais mais comuns da dengue, falamos sobre o mosquito,
que vai transmitir esses nossos 4 vírus aí, e sinais de alerta, né? A estratégia diagnóstica, em resumo, além da avaliação clínica, que vai ser o ponto-chave, às vezes até permitindo a gente abrir mão de exames complementares, né, para fechar o diagnóstico. Aí a gente tem como exames complementares mais frequentemente utilizados, que vão nos auxiliar, o hemograma, ultrassom, raio-x, exames relativamente básicos, né, fáceis de todos os colegas terem acesso. Para exames específicos ao diagnóstico de dengue, aí entraria aí o NS1 nos primeiros dias, 4, 5 dias ali, né, a fase que a gente conseguiria pegar mais, e depois, a partir do 8º dia, aumentaria a chance da gente ter uma resposta mais precisa quanto às sorologias. E o PCR, que tem alguma limitação de acesso nos laboratórios, mas que também é um recurso. Para tratamento, também discutimos, que é a hidratação. Hidratação é o carro-chefe. Aliviar sintomas. Eu costumo muito utilizar dos sintomáticos o antiemético regular para o paciente, porque o paciente tomando um antiemético regular, ele fica menos nauseado, ele melhora a aceitação à alimentação, aumenta a aceitação à hidratação, e isso impacta numa melhor resposta. Deixo um antiemético regular, eu deixo nos primeiros dias um antitérmico regular para ele, alivia a dor, alivia o mal-estar, ele tem uma sensação de bem-estar, evitarmos aí os AINES. Essa também é uma coisa bem importante de lembrar, é o que eu não posso fazer, eu não devo. Exatamente. Então tem dois grupos de medicações que a gente recomenda que não se use. É uma regra geral, inclusive para outras doenças virais, que é AINE e corticoide na primeira semana de doença. Então, isso é um pouco que ficou aí da pandemia, que foi uma sequela que a gente considera, que o cara chega no PS... Leva um Decadron. Pra tudo. Então pra tudo. Tudo leva Quais seriam os antitérmicos que você Então, o que a gente precisa fazer? Paracetamol de pirona. Ponto. Então, a gente não pode usar anti-inflamatório não esteroidal, nem anti-inflamatório hormonal esteroidal. E para aquele que é alérgico a dipirona ou paracetamol? Aí, banho frio e reza na cabeça. E muita reza. Porque a febre, se vier, né? É uma febre que às vezes você tem que ficar intercalando dipirona com paracetamol, porque é febre persistente, é super difícil esses casos, né? Aliviar sintomas, muita hidratação, né? Tem aqueles sais de reposição oral, né? Que a ideia é a gente estar ofertando pelo menos 1/3 dessa hidratação naquele paciente que vai estar em casa, né? 1/3 dessa hidratação com esses sais, né? E depois o restante com outros líquidos. Mas cerveja não pode, não, né? Não é. Não. Cerveja não. Na pediatria a gente diz assim, que precisa ser, você dá o volume lá e diz assim, de líquidos claros, né? Mas no adulto a gente não pode dizer isso, que o cara vai querer tomar uma cachaça e achar que pode, né? Perfeito. Cerveja é claro também. Certo, não. Tá bom. Não pode. E eu acho que para finalizar, a gente podia, acho que não abrir mão de falar sobre a vacinação. Você teria alguma dica aí sobre vacinação, em poucas palavras, para falar para gente? Olha, o que existe de vacina até hoje são vacinas todas com uma plataforma semelhante, que é de vírus vivo atenuado, né? Ou aquele vírus enfraquecido. Então, a regra geral para esse grupo de vacina é que eu não posso fazer para imunossuprimidos. Então, pacientes com deficiência imunológica, por algum motivo, eles têm um maior risco de desenvolver reações adversas graves à vacina. Isso é a regra geral para esse grupo, né? Para dengue, a gente tem no Brasil 2 vacinas aprovadas, né? Uma chamada Dengvaxia, da Sanofi Pasteur, e a outra que é a Qdenga, que é da Takeda. A Dengvaxia é a que é aprovada há mais tempo, mas é uma vacina que foi bem pouco utilizada, porque para você recomendar a vacina, você tem que pedir uma sorologia antes, para saber se ele já teve. Que está indicado para as pessoas que já tiveram dengue, porque aqueles que não tiveram e fizeram a vacina tiveram reações adversas graves. Semelhante ao que aconteceria aí se fosse uma segunda infecção, né? Exatamente. Então, a gente acaba que
vacina que você precisa pedir sorologia para indicar, perde um pouco o sentido. Essa preocupada. você tem que pedir uma sorologia para ver, para depois indicar, então é confuso, né, pra gente. Essa vacina atual é uma vacina melhor porque você não precisa pedir isso. E ela é melhor também por conta de quantidade de doses, né? A outra era com 3 doses, essa atual é com 2 doses, com intervalo de 3 meses. Bacana. Ela acho que traz uma grande perspectiva, né? Hoje a gente tem a limitação de acesso a essas vacinas por conta até do fabricante, né? Não consegue entregar, né? Conseguindo atingir uma oferta maior, ela pode ser aplicada para a população em larga escala, né? Pode sim. O que existe atualmente de estudo para ela é de 4 a 60 anos. Uhum. A gente não tem feito fora dessa faixa porque não tem estudo de segurança ainda. Então, faltam estudos de segurança nessa faixa etária, que é a primeira coisa, né? A gente tem estudo de segurança para saber, é seguro. Depois, estudo de imunogenicidade, para saber se produz anticorpos, né? Imunogenicidade e proteção, para depois vir os estudos de eficácia de vacina. Então, a gente ainda não tem nem os de segurança para acima de 60 anos, então não dá para utilizar. Apesar de que tem países aí, tipo Inglaterra, que abriu para geral mesmo sem ter nessa faixa etária. E a vacina, essa atual, a gente não tem ela disponível em larga escala. Foram 3 milhões de doses para o Brasil inteiro, então é muito pouco. E a promessa é que sejam 50 milhões de doses em 5 anos. Então ainda assim vai ser muito pouco. O que a gente está esperando ansiosamente... Mas ela imuniza de forma permanente, né? Isso. Então vai ser bacana porque não vai precisar ficar repetindo, né? Isso, não vai precisar. O que a gente está com mais esperança é a vacina do Butantan, que já está em estudo há muitos anos e que é uma vacina em dose única. E que ela utiliza, todas as outras utilizam só o dengue 2. E aí, a partir do dengue 2, confere uma ou outra proteção aos outros sorotipos. E essa utiliza os 4. Então, tem uma proteção para os 4 melhor do que para as outras. E aí, vai ser uma vacina produzida no Brasil. Então, a gente está com mais esperança e ansioso para chegar essa vacina aí. Não tem previsão? Não tem ainda. De produção, não. Tá na fase de estudo mesmo, de fazer estudos clínicos. Bom, então queria agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, agradecer aos espectadores aí que estão assistindo no canal ou nas plataformas digitais do CRM e convidá-los para curtirem o canal, vídeo, divulgar, curtir o canal, se inscrever para estar sendo sinalizados nos próximos vídeos que vão ser frequentes aqui pelo CRM. Muito obrigado, Eudes. Obrigado, Francisco. Obrigado pelo convite. Chama de novo que a gente está aí. Bacana. Estamos aí. Tchau. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.